Pessoal, eu vou começar fazendo essa pergunta a você, porque nós brasileiros somos um povo muito empreendedor, certo? Então cada um tem o seu sonho, sonha ou já teve vontade de ter seu próprio negócio, né? Sua autonomia financeira, cuidar daquilo que é seu. E nesse nosso curso de organização do trabalho e gestão, a parte de gestão ela é muito forte, né? Você ser gestor significa você poder administrar, organizar o teu negócio, certo? E um primeiro fato que eu queria assim dar uma orientada para vocês é vocês quando pensarem em abrir o seu negócio, você poderia fazer pelo menos algumas perguntas, tá certo? Por exemplo, eu vou citar assim uma pergunta que eu posso dizer por quê? Fazer assim, por que eu quero esse negócio? Eu quero esse negócio. Como eu me vejo? Eu me vejo, por exemplo, daqui a 3 anos, vamos botar assim, especificar 3 anos. E como será meu comportamento? Será meu comportamento para conseguir o que eu quero? Certo? Essas 3 perguntas aqui não tem livro, não, são coisas que eu sempre me faço, porque assim como vocês também, eu já pensei em ter meu próprio negócio, tá certo? Inúmeras vezes, já fiz planejamento para chegar onde eu estou, tá certo? Como foi que eu cheguei aqui, o que é que eu me espero crescer mais como professor, tá certo? Então, essas perguntas, elas fazem parte da questão da gente poder se organizar, tá certo? E elas têm a ver com uma parte do planejamento em que está escrito lá na área relacionada aos vídeos que vocês assistiram, que é a parte de missão, visão e valores, tá certo? E eu queria aí que vocês me falassem um pouco o que é que vocês entenderam com suas palavras do que se trata a missão de uma empresa. Acredito que missão é onde a empresa está agora, né? Foi. Elândia falou. Aí é onde a empresa está agora, como ela está. No caso, questão de situação. Eu também acho também a questão, professor, é praticamente o que ela faz. Qual é a missão da organização? O que ela faz? Né? O que é que ela faz? A missão, para mim, é uma declaração do que a empresa assim, pretende ofertar. Um de cada vez, viu? Vai, Wander, depois a Jair. Pode falar. É uma declaração do que a empresa pretende ofertar aos clientes dela. Ela pretende ofertar. Vai, Jair, eu vou ler o que o pessoal escreveu aqui, né? Esse vídeo de missão eu não consegui assistir, pois estava travando muito. Aí eu não consegui assistir esse vídeo. Tá bom, ok. Sem problema. Deixa eu ler aqui, tá? Um minutinho, viu, Amanda? Deixa eu ler aqui, ó. Gabriel botou, a missão descreve a razão dela existir. Jennifer botou, missão é relacionada ao que a empresa deseja oferecer aos clientes.
Missão de uma empresa pode ser definida como a razão pela qual ela existe, o motivo pelo qual ela foi concebida e projetada. A missão de uma empresa é uma breve descrição do que ela pretende fazer e oferecer para seus clientes. O que ela faz, oferece a seus clientes, são os compromissos da empresa e a razão da empresa existir. A missão é o que a empresa irá oferecer, o que ela propõe. Pode falar, Amanda, agora aí. Pronto. Então, basicamente... Professor? Oi. Fala, eu creio que é o propósito dela existir, dependendo do ramo que ela vai atuar. Certo. O propósito dela existir, dentro da área, né? Missão é ter compromisso com a empresa. Isso. Então, vocês veem, né? Tá tudo relacionado isso aí com o que vocês falaram. Então, a missão é a razão do porquê realmente essa empresa ela existe, né? Basicamente, ela a missão da empresa é basicamente o dono, é o criador dela. Por que eu estou criando essa empresa? Qual a razão que ela está aqui, né? Então, quando a gente fala da missão dela, é justamente o presente, o porquê que ela está aqui hoje. Minha empresa ela está aqui por causa disso e disso e disso. Tá certo? Lucas, missão são os serviços que a empresa se compromete a oferecer ao seu público. Missão é a razão de existir da empresa, sociedade, conduzindo estratégia organizacional. Já foi lá em visão. Ó. Visão corresponde à visão do futuro, sobre como a empresa se enxerga no horizonte estratégico. Aí, missão, vamos dizer assim, é o agora, e visão é como essa empresa ela se vê daqui a um determinado período de tempo. Tá certo? Então, a minha empresa ela existe hoje por causa disso. Por exemplo, deixa eu passar aqui para vocês. Missão do Senai. É como se fosse uma coisa atrelada à outra, né, professor? Oi. É como se fosse uma coisa atrelada à outra. Como se fosse uma coisa atrelada à outra. Que um vai ligar ao outro. Sendo que, para a gente diferenciar, porque assim, visão, missão, elas, se você for, às vezes você está lendo a primeira vez, elas chegam bem próximas. Mas só que, tipo, por exemplo, a minha missão é ensinar, né? Trazer conhecimento, levar conhecimento ao público. Como é que eu me vejo? Minha visão, daqui a 5 anos, eu me vejo concluindo um mestrado na área de educação. Para quê? Para ser reconhecido, né, como ser referência na área de atuação com desenvolvimento de software. Certo? Então, essa é a minha visão. O que é que eu vou fazer para atingir esse meu objetivo? Aí entra aquela parte dos valores. Certo? Que essa parte dos valores é aquilo que você tem de bom para oferecer e como você vai oferecer ao teu público. Tá certo? É aquela forma, vocês vão dizer que é o lado ético da empresa. Esses três palavrinhas, elas devem ser colocadas logo no início do plano de negócio, do planejamento da tua empresa. E elas devem ficar bem estampadas logo de cara, assim, na entrada, para toda pessoa, quando chegar lá, que olhar, tá lá o quadrozinho, com a tua missão, visão e valores. Tá certo? E todo colaborador, quando vai fazer parte de qualquer instituição, ele precisa conhecer qual é a missão da empresa, qual é a visão e quais são os valores dessa empresa. Porque ele conhecendo, ele vai poder, digamos assim, ele vai se identificar com essa empresa, ele vai vestir a camisa. Por quê? A empresa, a parte de gestão, né, ela vai tratar de controle, organização, divisão dos trabalhos, mas também a empresa ela deve ter liderança dentro dela, do alto escalão.
E essa liderança, junto com a gestão, devem ser bastante equilibradas, porque a gente tem que motivar o nosso colaborador, como também tem que cobrar. Porque a gente tem clientes para atender, tem pedidos, tem prazos para ser entregues, tá certo? Nossos produtos ou serviços que a gente vai prestar. Então, isso se faz muito importante que todo mundo, em qualquer local que você chega, qualquer empresa, qualquer instituição, procurar saber qual é a missão, visão e valores dessa empresa, para que você possa entender e saber trabalhar internamente lá e seguir as regras. E você sabendo isso, todo mundo entendendo, a questão do clima organizacional, ele vai fluir tranquilamente, evita-se os conflitos, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para complementar. Isso está dentro do mapa estratégico da empresa. Vocês estão vendo aí uma apresentação do slide, gente? Aparecendo aí para vocês. Apareceu agora. Apareceu agora, né? Pronto. Então, aí, o mapa estratégico, como a minha empresa, ela está sendo formada, então, a primeira coisa que a gente coloca lá é a missão. Qual é a razão pela qual a minha empresa existe, né? Vai definir o teu foco, certo? Aí, no caso, aí ele fala que o conceito está mais ligado ao produto ou serviço que tu está oferecendo, tá? Por exemplo, eu vou perguntar aí a Adriano. Adriano, qual a missão da tua gráfica? Chegou a fazer, Adriano, essa parte dela? Tens aí pronto? Pode pegar aí e passar para a gente aqui. Enquanto eu acho o slide aqui com a missão do Senai, que eu tenho lá aqui, mas não estou encontrando. Adianta aí. Ô, professor. Oi. Um comentário. Referente a essa visão. Eu acho muito importante uma empresa ter essa visão bem definida, porque quando a empresa tem só objetivo bem definido, ele é mais fácil conseguir aí definir metas para chegar nesse objetivo. Isso. Porque aí você mesmo, como você mesmo está falando, né? Aqui, ele estava falando lá e eu sem olhar, sem prestar atenção, no slide lá, viu, Adriano? Desculpa aí. É justamente isso. Porque quando fala em visão, você já sabe, visão, ela tem prazo. Entre visão e missão, dos dois, a visão a gente pode mudar. Digamos lá, dentro de 3 anos, eu tenho que fazer isso. Completou os 3 anos, eu fiz, beleza, todo mundo vestiu a camisa e ajudou a chegar onde eu quero. Certo? É o objetivo dela. E agora, qual é o nosso planejamento? A gente precisa atingir o que mais? Aí, reúne o alto escalão para se fazer o planejamento estratégico e se define a sua nova visão. A missão, ela nunca vai mudar, porque a missão, ela está no sangue do seu fundador. Tá certo? Ela pode vir a mudar, sim, caso ele tenha uma mudança de pensamento, ele já pensar em trabalhar de outra forma, porque a gente sabe hoje em dia, gente, vocês veem que empresas surgem, tá certo? Com uma enorme velocidade, empresas desaparecem, tá certo? E aquelas empresas que permanecem no mesmo, elas não procuram inovar, elas não procuram
adaptar-se ao mercado ou procuram melhorias, certo? Elas vão ficando para trás. Tá? Vê aí, ó, o Adriano. A missão dele, fornecer ao meu cliente um melhor para os meus clientes, onde eles possam se sentir confortável. Oferecer uma galeria de produtos visuais, onde o cliente escolhe e sai daqui sempre satisfeito. Entrega o serviço no prazo dado aos clientes. Então, ele mostra ali que a missão dele, oferecer um serviço de qualidade na área gráfica, tá certo? E o compromisso com o cliente, ou seja, ele assume uma responsabilidade, tá? E essa responsabilidade é o quê? Sempre entregar no prazo. Ele não pode atrasar. A ideia dele é isso. Mas se atrasar, pode acontecer, porque mesmo com um planejamento de manutenção, pode ser que uma máquina quebre, uma peça ela não tenha aqui rápido, ela demora a chegar, ele não tem uma máquina de reposição. Mas isso também vai depender da questão de organização do Adriano lá na gráfica, se ele vai ter uma máquina reserva, se não vai. Então, ele tem que pensar em N problemas que possam acontecer para evitar isso, evitar que se tenha atrasos. Tá certo? E, bem, ele não quer que tenha atraso. Então, como eu estava falando, ele precisa fazer um planejamento. Aí, quais seriam as ferramentas que eu poderia utilizar para poder organizar essa minha questão de entrega nos prazos, tá certo? Então, dentro do nosso curso, vocês vão ver, vocês viram também lá, que tem um quadrozinho falando de ferramentas da qualidade, e ele cita várias ferramentas, cada uma tem uma finalidade, e a gente só precisa conhecer e saber empregar cada ferramenta para uma determinada tarefa. Porque tem ferramentas ali que vai servir para você e tem ferramentas que não vão servir, certo? E eu vou mostrar algumas delas aqui na questão de prática que a gente vai fazer nesses encontros, e vocês vão analisar, ver o quão tão fácil é o uso dessas ferramentas, tá certo? Dentre elas, a gente pode ver que uma ferramenta da qualidade que é bem simples de se utilizar é o 5S, tá certo? Tem uma ferramenta de plano de ação, que é o 5W, 2H, tá certo? Agora, isso a gente vai falar mais para frente. Hoje eu quero conversar aqui com vocês nisso aqui, missão, visão e valores. Valor é a forma como a empresa deve se portar no mercado e na sociedade. A maneira como você pretende ser reconhecida, certo? Isso aí vai definir ideias, até mesmo a conduta com teus colaboradores. Algumas desejam ser reconhecidas pela qualidade do produto, outras pela segurança do seu serviço, outra pelo respeito ao cliente, acima de tudo, por ações de sustentabilidade, entre outros. Então, valores é o que essa empresa ela entrega de bom com teus serviços para a sociedade. Basicamente isso. Ela não está falando de questão de dinheiro, financeira, não. Ela está falando de benefício que ela vai trazer para aquela região ali onde ela atua, certo? E toda vez que o cliente ele tiver a necessidade de algo e pensar em algum lugar para comprar, a sua empresa quer ser lembrada por ele. Aí ele botou ali ainda, ó, minha visão é crescer e investir na minha área com design gráfico e assim no futuro ter algumas filiais. Adriano, é possível, mas aí vamos botar um prazo para tu conseguir isso aí? Essa questão na área de design, né? Investir quanto tempo? Quais são os cursos que tu precisa fazer? Aí, como é que tu vai fazer esse curso? Aonde? Aí aonde entra um plano de ação, pessoal. Tá certo? Por exemplo, a menina lá dos pastéis. Foi Luana? Foi? Não. Mas veja só. Seria uma missão pessoal. Muito bem, Gabriel. Mas sendo que, como ele falou ali,
A visão é crescer e investir na área como designer gráfico. Então, vê só. Se ele tem essa visão e quer que a empresa dele cresça com base no aperfeiçoamento dele, no caso, só tem ele lá, digamos assim, ele precisa se aperfeiçoar, certo? Então, é justamente isso, o que Gabriel falou, que tem que fazer só um ajuste lá nessa visão. No caso, que Adriano tem que organizar é justamente isso. No plano de ação, ele definir quais são as metas dele para poder chegar no que ele quer com a empresa dele. Né? Isso, Emílio. Mas o Gabriel, a observação de Gabriel, ela é boa. Certo? Porque, assim, quando você monta uma empresa, às vezes, durante o planejamento, muita gente mistura, tá certo? Empresa com a parte familiar. A gente chama de empresas familiares. Isso não pode. Tá certo? Tanto que a empresa ela tem o nome jurídico dela. Certo? Então, a gente poderia só ajustar essa tua visão aí, Adriano, como sugestão, tá? Só uma sugestão. Em que você pretende ser reconhecida, a visão é ter 5 filiais na região Nordeste. Tua visão, em 3 anos. Fica mais definido para a tua empresa. O que é que tu diz? Fala, Priscila. Priscila abriu aí. Falem aí, pessoal. Fiquem calados, não. Dê a opinião de vocês. A gente está aqui para conversar. Ô, professor, referente a isso que o senhor acaba de falar, eu vejo assim como a empresa, da empresa física, exemplo assim, as paredes, as máquinas, etc. Isso. A empresa em si são os colaboradores, porque sem os colaboradores, a empresa não vai para lugar nenhum. Máquinas, paredes, etc., não sai de lugar. Nós somos a ferramenta principal para a empresa se desenvolver. Certo. O capital humano é o patrimônio maior da empresa. Certo? Mas o capital humano, Tiago, ele precisa também de gestão, ele precisa de uma pessoa que saiba organizar, porque se ele não souber organizar, se ele também não souber liderar, ou seja, ele não souber balancear os dois, aí fica meio perdido, porque cada pessoa tem uma cabeça, cada um pensa de um jeito, aí justamente é onde entra, né, essa parte de missão, visão e valores. Então, se eu estou aqui na empresa, o foco da empresa é o quê? A missão dela é essa, a visão dela é essa aqui. Como é que a gente vai fazer para chegar na abertura dessas 5 filiais no estado, na região Nordeste? Como é que o Adriano vai poder orientar a gente? Então, o Adriano ele tem a missão de ter a gráfica, e o ponto forte da gráfica dele é o atendimento, cumprindo os prazos. Então, ele tem que procurar fazer com que o capital humano dele tenha perfeitas condições de execução do seu trabalho. Ele tem que criar ali dentro da empresa um clima favorável, tá certo? Fornecer as melhores condições para que todos os seus colaboradores se sintam bem, eles entendam o que o Adriano quer para ajudar a empresa dele a chegar no objetivo. E todos, se a empresa chegar no objetivo, todo mundo ganha, porque é dali que a gente vai poder realizar os nossos sonhos. É dali que a gente tira o sustento da gente. Entendeu? Então, é justamente isso. É justamente isso que eu estou querendo passar para vocês, que vocês entendam que quando se chega para se falar sobre isso, no primeiro dia de treinamento, é justamente para que as pessoas entendam o que é que eles estão fazendo ali, por que eles estão ali. Então, eles são importantes, sim, sempre, sempre. Não tem capital, não tem bem maior que o capital humano.
Nós é que fazemos as instituições fluírem, mas a gente precisa de liderança. Por isso que você vê que toda empresa ela tem logo lá na parede, né, na sala da diretoria, ela tem o organograma dela, tá certo? E nesse organograma ela define quem é quem em cada setor, questão de subordinação, vamos dizer assim, a quem você deve se dirigir para resolver tal problema, certo? Se reportar, vamos dizer, e quem vai poder orientar vocês, né, nos cargos de liderança. Então, isso é muito importante. Então, se a empresa ela não tiver esse tipo de organização, isso aí vai ser ruim para o crescimento dela, vai ser ruim para o desenvolvimento de pessoal dentro da empresa. Isso. O meio estratégico, tático e o operacional. O estrategista é alta liderança. O tático, aquele que vai implementar e vai ter o contato com aqueles que vão fazer girar a empresa. Certo? E a empresa rodando bem direitinho, a tendência dela é o quê? Ela procurar ter lucro. Na empresa ela existe porque ela quer ter lucros, tá certo? E ela, atingindo o objetivo dela, ela vai fazer, ela traz crescimento, não só na região, como para todo mundo que está ali ajudando ela. Certo? É lógico que a gente tem casos aí que, não vou dizer que todo canto é mil maravilhas, certo? Mas tem pessoas que trabalham super sério, levam sério isso e estão super bem aí, essas empresas. Deixa eu só dar uma adiantada mais aqui, tá? Aqui um exemplo aqui da missão, visão da Pax Real do Brasil, certo? A missão dela, ó, a Pax Real do Brasil tem como missão proporcionar um atendimento familiar de excelência em serviços póstumos, e de saúde, através do acolhimento, conforto, humanidade e segurança, a fim de satisfazer a necessidade das famílias, trazendo bem-estar e superando suas expectativas. A visão dela é ser reconhecida como a melhor empresa do segmento de serviços póstumos e de saúde do estado do Mato Grosso do Sul, visando inovação, respeito e orgulho para seus colaboradores e clientes até 2020. Então, vem aqui que ele estipulou um prazo. Os valores dessa empresa: respeito ao próximo, certo? Porque a área que ele trabalha, ele tem que ter muita compaixão, tem que ter muito entendimento psicológico, tá certo? Principalmente com as pessoas, companheirismo, cortesia, dedicação e humanidade. Outro exemplo aqui, essa outra empresa, não estou achando aqui o nome dela, mas aqui, ó, missão: gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis por meio de cooperativismo aos associados e suas comunidades, ser reconhecida como a principal instituição financeira propulsora do desenvolvimento econômico e social dos associados, e os valores dela: transparência, comprometimento, respeito, ética, solidariedade e responsabilidade. Se eu chegar agora aqui para vocês, isso, exatamente, Gabriel. Valores são os princípios da organização. Vamos dizer que é a parte ética dela, né? Parte ética dela. Ô, professor. Oi. O mais legal é que não é uma receita de bolo, né? Se diferencia por cada segmento, assim, na saúde, na segurança e etc. A empresa tem que... cada empresa diz a sua visão, sua missão, não é aquele padrão. Isso, exato. Porque é como eu te disse, né, Gabriel? A empresa, ela surge, a missão dela surge de acordo com o dono dela. O dono dela é que vai dizer. Cada um tem um pensamento diferente. Você vê, por exemplo, nasce numa determinada comunidade, você vê ali um nicho, uma oportunidade de negócio naquela sua região que ninguém jamais observou, que todo mundo, quando precisa de um negócio,
desse serviço, ele tem que se dirigir para uma cidade de fora, e você vê que ali tem futuro, que você acredita que pode dar certo, e você lá já começa a fazer o teu planejamento de como é que vai montar essa empresa, quais são os serviços que tu vai prestar, qual vai ser o teu público-alvo, certo? Sendo que para que isso possa existir, você tem que fazer uma análise de mercado, que é o que a gente chama de uma pesquisa de mercado, para saber se é realmente viável ou não. Não adianta a gente trabalhar com achismo. O empresário hoje em dia não trabalha com achismo. Ele tem que fazer pesquisa, certo? Tanto que existem vários tipos de pesquisas aí, certo? Pesquisa quantitativa, qualitativa, tá? Pesquisa de opinião, pesquisa de satisfação do cliente com um determinado produto. Então, tudo isso para quê? Para que o empresário ele tenha mais firmeza na hora de tomar decisão. Certo? Às vezes acontece você pensar que um determinado ponto daria certo para o teu negócio, mas tu faz uma pesquisa ali naquela rua e vê que a maioria das respostas que você encontrou são totalmente contrárias da tua opinião. Então, se vê a importância dessa questão de planejamento. Né, Tiago? E eu falei que não, eu falo Gabriel, professor. Gabriel, meu Deus. Mas às vezes a oportunidade de estar próximo da pessoa e a pessoa não enxerga. Isso. Deixa eu mostrar um vídeo aqui para a gente entender melhor aqui. Me digam aí se vocês estão escutando, tá? E a missão, a visão e os valores da empresa ou do projeto. Fica comigo que hoje falamos sobre essa dúvida que não é só sua. Sim. Vou fechar aqui o meu... Antes de ir direto para o assunto, preciso lembrar você que não se inscreveu no canal, que faça isso. E não esqueça de habilitar as notificações ali no sininho para receber as nossas atualizações. Missão, visão e valores. Quando você define esses 3 tópicos do seu negócio ou do seu projeto, já começa a se organizar, as ideias para aquilo que você vai realizar. Mas o que é a missão do projeto ou do seu empreendimento ou mesmo da sua ONG? A missão é aquilo para o qual nasceu o seu empreendimento. A missão é uma declaração do seu propósito como empreendimento ou como projeto. E precisa ter numa única frase que qualquer pessoa consiga entender, principalmente as pessoas que trabalham com você. A missão da sua organização ou projeto poderia ser, por exemplo, promover a qualidade de vida na cidade XYZ. Esse é o propósito do projeto ou da ONG. A visão representa o futuro e pode mudar dependendo do que você já alcançou com a sua instituição ou com o projeto. Como exemplo, a gente cita, acabar com a fome no planeta pode parecer utópico, mas se você escrever a sua visão como algo que você consiga de fato executar sob determinadas condições, é possível executar e ter sucesso. A visão, então, do empreendimento poderia ser acabar com a fome das crianças na cidade XYZ através de campanhas de mobilização com a rede de comerciantes locais. Assim, fica mais fácil de qualquer pessoa entender como você vai atingir o seu propósito, a sua missão, que é de promover a qualidade de vida na cidade XYZ. Já os valores são as regras do jogo. Você já definiu a missão e a visão. E chega a hora de dizer do que não abrimos mão para executar o que estamos propondo. Para acabar com a fome das crianças na cidade XYZ, através de campanhas de mobilização com a rede de comerciantes locais, a sua instituição pode não abrir mão de tomadas de decisão com foco na missão e visão. Assim, tudo que for feito e pensado tem que ter em mente a missão e a visão que você já desenhou. Atrair para o projeto ou organização pessoas e empreendimentos que se alinhem ao seu propósito. Qualidade nas realizações pelo valor mais justo. Enfim, você pode ir definindo os valores e não precisa ter 1 ou 2, você pode ter uma lista de valores. Ter a missão, a visão e valores declarados de forma clara
pode inspirar, engajar e motivar todas as pessoas que se envolvem no projeto ou no empreendimento. Pense nisso. Se gostou dessa informação, deixa um like que isso ajuda na divulgação do canal. E eu fico sabendo se você gostou mesmo. Aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê! E eu aqui falando e pensando que vocês estavam me escutando. Microfone fechado. Eu pensei que tinha travado. E eu lá, eu digo, meu Deus, ninguém disse nada, e quando eu fui ver, eu me lembrei que tinha fechado. Olha. E eu pensei que tinha encerrado a aula. Deu para vocês entenderem, né, o conteúdo, tá certo? O conceito, né, de missão, visão. E eu vou liberar aqui para vocês, tá certo? Esse questionário aqui, ó. O que é missão, visão? Ah, já tem um monte de gente que já respondeu. Ele. Ficou liberado ontem. Ah, você já respondeu, não foi? No meu não apareceu ainda, não. Para mim também não apareceu. Não apareceu, Não. Deixa eu configurar aqui. Ó, esse questionário, ele ficou disponível ontem, dia 14, a partir das 5 horas, certo? A data final dele vai ser até o dia 18. Ele está sem limite de acesso, certo? Vou pedir só para atualizar o status do usuário, vou publicar de novo. Aí tem 2, está liberado lá para vocês responder. Todos os 2 são tratando sobre missão, visão e valores, tá? Acessem, estou vendo aqui que o spam foi acessado. Amanhã eu vou falar com vocês sobre plano de ação e ferramentas da qualidade. Conseguindo acessar a aula, Priscila. Priscila conseguiu entrar? Consegui, sim. Era o que, Priscila? Como tá lá? Não, ele não estava entrando pelo Google. Aí eu tive que reabrir meu e-mail para poder conseguir acessar a aula. Ele não estava abrindo não, aqui não, para mim não. Tá, certo. Tá. Certo, pessoal? Eu vou colocar aqui na biblioteca esse conteúdo, esse vídeo de hoje, para quem não conseguiu chegar a tempo, tá? E vou lançar para vocês amanhã, como eu falei, falar sobre plano de ação e as ferramentas da qualidade. E nesse plano de ação, a gente vai fazer uma atividade aqui online, bem simples, bem prática mesmo,
para vocês treinarem a questão do plano de ação, tá certo? Aí amanhã estejam próximos, tragam um caderno ou um lápis, ou um caderno e uma caneta para a gente fazer a anotação aí do quadro do plano de ação, tá certo? E vou disponibilizar também esses slides aí sobre missão, visão e valores, tá bom para vocês? Aí vocês podem baixar da biblioteca e ficar com um PDFzinho, ok? Sim, eu disponibilizei, Emily, não apareceu não, depois dá uma atualizada aí na tela para ver. Questionário 01, missão, visão e valores. Deixa eu atualizar aqui, que ele está com uma configuração diferente. Esse questionário eu vou botar sem limite de acesso, tá certo? Depois vê aí se ele apareceu, não me diz. Vou parar a gravação aqui.